Será que você pode reverter os efeitos do tempo? O que será que as celebridades fazem para parecer mais jovens a cada ano? Será que é só skincare? Será que é só genética? Ou há algum segredo cirúrgico ali escondido? Vamos desvendar tudo isso hoje nesse vídeo que é sobre facelift e o envelhecimento. Olá, meus diamantes, tudo bem com vocês? Precisando de um rejuvenescimento? Precisando dar um tapinha para cima no visual? Eu sou a doutora Georgia Pérez, eu sou cirurgiã plástica, especialista em cirurgia craniofacial, cirurgia da face, cirurgia mamária, procedimentos cosmiátricos, tanto reconstrutores quanto estéticos. E eu venho hoje para te convidar para discutir sobre os diversos tipos de facelifts e estudar comigo sobre o processo de envelhecimento da face. E saiba que as celebridades têm feito cada vez mais jovens esse procedimento. Não que eu seja favorável que você tenha que fazer procedimentos por moda ou porque os artistas fazem, mas para trazer resultados naturais é preciso fazer os procedimentos adequados a você, que muitas vezes eles vão ser cirúrgicos e somente uma cirurgiã plástica poderá trazer esses dados para você. Então, falando sobre o processo de envelhecimento, ele acontece a partir da maturidade cerebral, que ocorre por volta dos 30 anos. Entre 30 a 45 anos, o envelhecimento ele acontece de forma lenta, silenciosa e ela pode ser gerenciada por diversos procedimentos minimamente invasivos que são os injetáveis. Quando eu digo procedimentos minimamente invasivos, são todos aqueles que não são cirúrgicos, não são agressivos. E a partir dos 40 a 45 anos, entra-se numa zona de penumbra, que eu chamo de cutting edge, em que as pessoas se beneficiam sim de alguns procedimentos injetáveis, mas para chegar a ter aquele resultado natural, um resultado inclusive duradouro, passam também a se beneficiar de alguns procedimentos cirúrgicos, e é sobre esses procedimentos que falaremos hoje, porque sobre os injetáveis já tem vídeo aqui no canal que é sobre a tríade da naturalidade. Vai lá conferir se você gosta desse tema. E mais uma vez eu acho muito importante a gente associar que o rosto ele não é só um local anatômico, o rosto ele é a identidade da pessoa. Como se diz, né? Os olhos são a janela para a alma, então o rosto é a identidade, entrega a personalidade das pessoas, e hoje estamos cada vez mais voltados a procedimentos que preservam essa naturalidade, que deixam resultados sutis, cicatrizes delicadas, e para isso a tecnologia dentro da cirurgia plástica foi evoluindo para chegar nesses resultados. Por isso é importante levantar um histórico sobre a evolução da cirurgia plástica facial, porque ela se iniciou ali na década de 60, ela foi evoluindo gradativamente, e nós temos até alguns marcos no Brasil que são importantes da cirurgia plástica facial. E até um adendo que eu vim para São Paulo justamente em busca dessas técnicas. Começaram a ser desenvolvidas em 1980 pelo professor Psilax, que são técnicas mais profundas para a face. Essa herança ficou com a doutora Vera Cardim, que atua até hoje, ela é minha mentora. E eu vim para São Paulo e aprendi essas técnicas também, e gosto muito de aplicá-las a vocês. Portanto, eu tenho uma experiência cirúrgica com a face há praticamente uma década. Tem 9 anos que eu atuo nessas técnicas aqui em São Paulo, e chegou agora o momento de compartilhar com vocês aqui nesse canal do YouTube. Vem comigo. Vai ter vídeo sobre a história da cirurgia plástica em breve aqui no canal. Acompanhe, porque é muito bonita. Quero até fazer um adendo que eu vim para São Paulo em busca de estudar sobre essa especialidade, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. Ela, na verdade, não é uma especialidade, ela é chamada de uma área de atuação, porque ela é comum tanto para a cirurgia plástica, quanto a cirurgia de cabeça e pescoço, quanto a otorrinolaringologia, e ela vai pegar conceitos de tudo que é da face, somados com os conceitos de cirurgia bucomaxilofacial, que é até um setor mais dos dentistas, da formação da odontologia, para que a gente consiga fazer procedimentos estéticos e reparadores baseados em toda a função mastigatória da face, respiratória da face. É uma área muito bonita, principalmente na área de reconstrução, e que a gente pega emprestados conceitos para cirurgia estética, porque traz mais segurança, traz um entendimento mais profundo. Atualmente, o facelift evoluiu para técnicas cada
cada vez mais indetectáveis e naturais. Então, para isso, saber o momento certo de fazer esse procedimento, ter indicação correta do procedimento, traz resultados mais sutis e cicatrizes cada vez mais delicadas, mais indetectáveis e colocadas nos acidentes naturais da face, melhorando o seu padrão de envelhecimento. Portanto, é como se fosse possível tirar 10 anos a cada década. Os seus 40 seriam os novos 30, os 50 os novos 40, os 60 os novos 50. Cada fase, cada idade vai ter uma indicação para um local específico do rosto de acordo com o seu padrão de envelhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar também, sobre o processo de envelhecimento aqui nesse vídeo. Se você gosta desse assunto, se você também tem as suas dúvidas sobre rejuvenescimento facial, deixe as suas perguntas aqui, a gente vai tirar todas as suas dúvidas no final do vídeo. O facelift ele está indicado a partir dos 40 anos, quando já não se tem mais tantos resultados só com as técnicas injetáveis, sendo necessário já começar algumas técnicas cirúrgicas para ter resultados mais naturais e mais duradouros. Muitas vezes, por receio dos estigmas antigos de um facelift, as pessoas tendem a evitar essa cirurgia, por medo também de cicatrizes, e começam a fazer excesso de procedimentos injetáveis, trazendo rostos cada vez mais preenchidos, mais padronizados, e isso é antinatural. Portanto, um facelift bem indicado, que muitas vezes até precisa passar por um processo de reversão desses excessos, é capaz de trazer a naturalidade, a sutileza elegante para o seu rosto, porque vai atuar exatamente naquilo que importa, que é o marco principal, que é a restauração da anatomia da sua face. Um caso muito emblemático sobre excesso de preenchimentos foi o resultado do Stênio Garcia, que acabou mostrando um rosto excessivamente preenchido, sendo que na idade dele ele já tinha claramente indicação de um facelift. Portanto, tentar substituir uma cirurgia por procedimentos injetáveis traz resultados menos naturais do que realmente realizar uma cirurgia. Eu sempre digo que quando a pessoa já tem indicação de cirurgia, não há outro substituto à altura para chegar a um resultado delicado, elegante e que preserva a sua essência e a sua anatomia. Então eu digo, é melhor investir em um procedimento cirúrgico bem realizado do que ficar tentando substituí-lo, especialmente quando você faz um planejamento de muito longo prazo. O quanto você vai investir em preenchimentos anuais que são reversíveis poderiam ser investidos em um facelift bem indicado, bem realizado, que traz um resultado duradouro e preserva também o padrão do seu envelhecimento. Os facelifts são também a evolução dos investimentos que você faz anualmente para trazer resultados mais sutis e elegantes, porque são definitivos, portanto, durabilidade maior a longo prazo. O resultado do facelift é definitivo, de fato, nunca vou precisar operar de novo? Não, o que acontece é que o envelhecimento é fisiológico, ele vai continuar acontecendo, mas sempre que você restaura a anatomia no lugar, o seu envelhecimento vai ser mais prolongado, mais lentificado. A cada 5 ou 10 anos é preciso fazer uma revisão. Pode ser necessário atuar com uma técnica de facelift em um lugar diferente da face ou refazer o facelift, porque envelhecimento, gente, é igual a gravidade, é uma lei universal. Para baixo sempre, vai acontecer, vai cair. Aliás, tem muito o que fazer. Nós estamos aqui porque tem muito o que fazer. É tudo sobre qualidade do envelhecimento, pra gente não vender ilusões, né? É sobre melhorar a qualidade do seu envelhecimento. É chegar de novo aos 40 com aspecto de 30, aos 50 com aspecto de 40, sempre manter uma jovialidade que é condizente com a sua década. Então, quais são as indicações que você verá na sua face de que você já precisa de um facelift? Pense que o envelhecimento é um processo que é descendente e ele é compressivo. Então vamos analisar pelos terços da face quais são os achados que são indicativos de que você precisa de um facelift. É a queda da sobrancelha, o aumento aqui de peso da pele na região dos olhos, a queda da região central da face, a queda da região do terço inferior da face, formando principalmente o que nós chamamos de jaw,
jaws, que é o que é chamado popularmente de bulldog, e o envelhecimento do pescoço formando bandas platismais. Na face nós podemos ver uma deflação da gordura, que é uma queda desses tecidos, causando sombras e aprofundamentos nos sulcos naturais da face, e também uma queda do canto da boca e uma perda de definição do contorno da mandíbula. Aliás, contorno de mandíbula é um dos marcos da jovialidade, principalmente esse ângulo cérvico-facial, que é tão popularmente denotado a Nefertiti, que é uma escultura, né, do Egito, que traz a impressão de jovialidade, de elegância, justamente por ter um pescoço e uma região mandibular muito bem definidas. E eu tinha um professor que dizia que a Nefertiti, agora da atualidade, é a Gisele Bündchen. Confiram como ela tem uma linha mandibular com um ângulo cérvico-facial muito bonito. Então, quando falamos do terço inferior da face, essa região que tem essa sensação que derreteu, é o que mais entrega o envelhecimento a partir dos 40, 50 anos, sendo o principal indicador da necessidade de um facelift. É muito importante trazer para esse vídeo uma das queixas principais que mais indica a necessidade de um facelift, que é a formação dessa bolsinha de gordura na região da mandíbula, que é chamada comumente por aí de bulldog, é um nome vulgar, e no nome científico de jaws, e ela é decorrente da queda da região do terço médio da face, acumulando essa gordura nesse local da parte inferior da face. Isso é extremamente incômodo para as pessoas. Eu vejo os pacientes sempre trazendo alguma tração e buscando muitas vezes resultados em alguns outros tratamentos que não chegam lá, e isso já é indicação de facelift. Portanto, o jaws, ele entrega muita idade, ele começa a entregar quem já chegou aos seus 40, 50 anos. O resultado que eu mais gosto no facelift é um rosto mais descansado, um rosto rejuvenescido, mas que preserva a sua essência e preserva a sua naturalidade. E a ideia é sempre deixar, como se diz em Goiás, remoçado uma década a menos. O que é remoçado? Remoçado é rejuvenescido. Vem de moça, vem de rejuvenescimento. Afinal, envelhecer, gente, é uma benção, mas a gente vai melhorando o padrão desse envelhecimento, retardando ele com o tempo, utilizando o que há de tecnologia na cirurgia plástica. Vamos falar sobre o processo de envelhecimento da face, uma pincelada na anatomia, que é a pedra angular dessa cirurgia, em que nós temos a divisão compartimental dos coxinhos de gordura da face, que com o tempo eles vão sendo reabsorvidos, ocorre a queda, que é a pitose desses coxinhos de gordura, e também a reabsorção dos ossos pelo uso da musculatura da mastigação e dos músculos da mímica facial. Esse processo de envelhecimento ocorre por uma perda de suporte das estruturas profundas que deslizam e se acumulam na região inferior da face. A face ela é organizada numa série de 5 camadas. Essas camadas são a pele, uma camada de gordura superficial, uma fáscia superficial, uma camada de gordura mais profunda e uma fáscia profunda. E esses compartimentos, eles trazem planos diferentes de atuação para cada cirurgia, que vai ser realizada de acordo com o diagnóstico de onde aconteceu o processo de envelhecimento em cada pessoa. Eu não vou entrar muito dentro desses detalhes, mas isso é muito importante porque dentro desses planos de dissecção, um cirurgião com bastante experiência vai poder atuar ou só na face superficial, que pode ser uma região da queixa daquele paciente específico. Cada técnica vai ser endereçada para um determinado padrão de envelhecimento facial e também para uma das zonas da face, que pode ser tanto a região temporal, quanto a do terço médio, quanto a do terço inferior da face e a região do pescoço, que é essa região do platisma. É importante para o cirurgião plástico conhecer e dominar esses planos cirúrgicos da face, não apenas a anatomia descritiva, mas a anatomia cirúrgica, porque é onde ocorre os planos de dissecção de segurança da face, com preservação tanto da inervação quanto da irrigação de cada região da face. Vocês se interessam só sobre uma aulinha de anatomia da face? Comenta aqui embaixo que eu preparo uma aula bem específica sobre a anatomia cirúrgica da face. É um tema muito relevante
relevante, a pedra angular da cirurgia do facelift. E se vocês se interessarem, eu deixo essa aula em especial aqui num vídeo do canal. Vamos começar com mini lifting facial, que é uma cirurgia que vai tratar somente essa porção inferior da face, tratando principalmente a queixa do jaws. Ela é indicada na falha de todos os outros tratamentos, como o uso de fios de sustentação, outras tecnologias que ainda mantêm aqui essa região flácida e pesada. O mini lifting facial, ele vai ser uma incisão realizada nos acidentes naturais da face, vai ser bem próximo à região aqui da orelha, tanto anterior à orelha quanto na região posterior da orelha, fazendo esse movimento de tração do terço inferior da face, trazendo aquele efeito Nefertiti e de um rejuvenescimento que tira o peso da flacidez, esse peso da década dos 40 anos, sendo muito popular e muito realizado, inclusive é uma das tendências agora para 2025. Essa técnica, ela pode ser combinada com a blefaroplastia para chegar a resultados mais joviais, de mais rejuvenescimento. A vantagem do mini lift é que ele é aquele primeiro passo do lifting facial. Ele vai tratar especialmente a principal queixa de envelhecimento, que é essa região inferior da face. Não vai deixar a face repuxada. Ela pode ser realizada quando é um mini lifting somente cutâneo, até mesmo com anestesia local, associada a outros procedimentos rejuvenescedores, como a blefaroplastia, que inclusive essa combinação de dois procedimentos é o que mais eu realizo aqui no consultório, que traz muita satisfação e rejuvenescimento natural para as minhas pacientes. Mas a desvantagem do mini lifting é que ele não é tão duradouro quanto um lifting completo da face, mas ele pode ser otimizado com a utilização dos injetáveis, que são os bioestimuladores, ou o uso de tecnologias. Portanto, uma cirurgia que duraria em torno de 2 a 3 anos passa a durar mais com os cuidados que são realizados de manutenção no consultório. Inclusive, gente, adoro esse resultado do mini lifting. Tem uma cicatriz muito delicada para um resultado que realmente assim vale o investimento, porque muitas vezes colocar fios de sustentação ou tecnologias, além de ser muito caros, eles não trazem a mesma durabilidade, nem a mesma capacidade de tração que vem da ressecção do excesso dos tecidos. Inclusive, a cicatriz é tão delicada e sutil que a Angelina Jolie apareceu com, supostamente, um mini lifting facial e uma cicatriz muito delicada colocada ali no tragus, que praticamente é invisível, somente olhos bem treinados, como a cirurgia plástica, poderia trazer para você esse segredo de beleza dos famosos. Agora, a técnica do Deep Plane Facelift, que em tradução significa uma elevação da face, mas em planos profundos. Esse procedimento ele vai atuar nos planos mais profundos da face, justaósseos supraperiosteais, em que há a presença dos ligamentos retentores da face, elevando a face em bloco como um todo, tracionando tanto as estruturas profundas quanto a pele, sendo uma técnica possível em pessoas mais jovens e que traz também uma melhora da qualidade do seu envelhecimento, trazendo um rejuvenescimento e aquele segredo de parecer 10 anos mais jovem. Pode ser acompanhado com ressecção de pele, sim. Tudo depende do diagnóstico realizado médico, se é só a queda da estrutura ou se há necessidade de retirada desse excesso de pele que nós chamamos de lastidão. Lastidão é essa flacidez da pelezinha que cai, que sobra. E os planos de cirurgia e a incisão também acontece convencionalmente na região anterior da orelha. Ela pode ser também realizada através de videoendoscopia, que é uma incisão no couro cabeludo. Isso vai tracionar principalmente o terço superior da face e o médio, e ela pode ser realizada através do lifting do terço médio da face, que eu vou falar logo a seguir. A vantagem dessa técnica é que ela vai atuar em planos profundos, muitas vezes em quem não tem ainda tanta flacidez de pele, sendo possível em pessoas mais jovens, por volta dos 40 anos,
até mesmo em outras décadas. E a desvantagem é que, como ela é uma dissecção profunda, justa óssea, em planos muito próximos, tanto de emergência de nervos quanto septo e ligamentos, é difícil distinguir essas estruturas, sendo necessário aparelhos mais específicos, monitorização intraoperatória, tornando essa técnica com um custo um pouco maior e mais arriscada também de haver acidentes com alguns nervos dessa região, sendo necessário um preparo muito mais avançado e uma expertise maior do cirurgião que está realizando essa técnica. Até mesmo pelo risco de lesões nervosas, muitos cirurgiões optam pelas técnicas mais convencionais e eu também realizo técnicas que são adaptadas para cada paciente, porque em primeiro lugar vem a segurança, além dos resultados naturais cirúrgicos. Mid-facelift ou a blefaroplastia superostal é uma técnica de deep plane que também vai atuar no terço médio da face, que é a região mais importante de sustentação do terço inferior da face. Portanto, ela vai atuar tanto em plano profundo, que é supraperiosteal, ou seja, justo ali aos ossos, elevando tudo que caiu nessa região, e isso melhora tanto essa linha de envelhecimento do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, quanto eleva e melhora essa queda do jaws, por tratar essa porção chave, que é o terço médio. É uma técnica avançada, é uma técnica que atua também no plano da pele, porque logo quando é restabelecido essa anatomia do plano profundo, que é ancorada nos ossos da órbita, o excesso de pele é retirado, só que a cicatriz é extremamente delicada, porque ela é feita bem próxima aos cílios, como se fosse uma blefaroplastia inferior, só que mais avançada. E por isso o nome dessa técnica, que é uma técnica de mid-facelift, ou seja, elevação do terço médio da face, é também chamada de blefaroplastia superostal, porque é uma via de acesso para uma blefaroplastia inferior. Eu particularmente gosto muito dessa técnica, porque ela permite também um envelhecimento com melhor qualidade, porque dá sustentação no ponto mais importante da face, que é o terço médio. Qual a vantagem dessa técnica? Ela traz um resultado prolongado de rejuvenescimento facial, sustentando a porção média da face. Ela também trata a região da pálpebra inferior, trazendo um brilho para o olhar. Ela trata a região do canto lateral da pálpebra e ela também traz um tônus muito melhorado para a pele, uma qualidade muito bonita de pele nessa região. No entanto, ela tem uma desvantagem, que é edemas prolongados, ou seja, uma técnica que demora mais a desinchar em relação ao resto da face, mas depende também de um cirurgião bem treinado. Eu gosto bastante dessa técnica e eu realizo ela porque eu vejo que vale a pena, mesmo que enche por um pouco tempo a mais, o resultado em melhora de pele, melhora de qualidade do envelhecimento, vale muito a pena usar essa técnica. O treinamento é uma desvantagem, mas para quem é meu paciente, fique tranquilo, que foi para isso que eu vim aqui para São Paulo. O Smash Facelift é uma técnica que vai tratar cada local que teve uma queda da musculatura da face em específico, mas não em bloco. Vai tratar localmente cada região, sendo o Smash platismo a região do pescoço ou outras regiões da face, trazendo também tração de pele. É uma técnica mais segura e uma das técnicas mais utilizadas hoje em ritidoplastia. E eu vou trazer esse termo para você sobre o que é a ritidoplastia. A ritidoplastia é o nome técnico oficial no Brasil para essa técnica de facelift completo, com o Smash Lift. E a ritidoplastia vai fazer um tratamento full face, vai tratar desde a queda da região temporal, do terço médio, do terço inferior da face, quanto vai realizar a tração do pescoço. Nós chamamos a tração do pescoço de cervicoplastia. Portanto, cervicoplastia
é toda a técnica que vai tratar o pescoço flácido, sendo tanto tração lateral quanto uma abordagem central para tratar as bandas platismais de acordo com a sua classificação. Vou deixar essa figura aqui para vocês verem da classificação das diversas aberturas do platisma, sendo que, na minha opinião, o segredo de um facelift bem feito e bem duradouro é um tratamento adequado do terço médio com um bom tratamento do pescoço. Porque não adianta fazer uma face que fica bonita sem um pescoço que também não foi rejuvenescido. E uma cicatriz bem feita, com cuidado específico para essas regiões, traz a assinatura de naturalidade da cirurgia. E é sobre isso que eu gosto de falar. Então, se Stênio Garcia fosse seu paciente, era isso que você teria feito no rosto dele? O Stênio Garcia fez um procedimento aos 92 anos. Ele era indicado para fazer uma ritidoplastia completa da face. E isso foi substituído por preenchimento, que foi excessivo, trazendo aquele resultado que acabou sendo polêmico. Eu operaria sim o Stênio Garcia, mas pela idade teria que ser visto os riscos cirúrgicos. Pode ser que ele tenha optado por procedimento não cirúrgico por causa dos riscos. Mas se tivesse tracionado primeiro para depois preencher, o resultado era melhor. Então, primeiro a gente tem que tratar a causa. O ideal teria sido, tirando as condições clínicas, tracionar os tecidos, reposicionar tudo que caiu pela flacidez e depois restaurar os volumes, porque é possível ver que ele já tem um consumo das gorduras internas. E é aquela questão, se a gente tem excesso de pele, mas não tira esse excesso de pele, para eu preencher o conteúdo continente foi necessário um grande volume, por isso não ficou natural. A indicação médica é muito importante, confie na sua cirurgiã, porque além da experiência, o domínio de diversas técnicas vai tratar pontualmente cada um dos efeitos do seu processo de envelhecimento. E as cicatrizes, elas são cada vez menos detectáveis, posicionadas em lugares onde já temos algumas ruguinhas da face ou atrás do tragus, que é essa cartilagenzinha da orelha. E depois há diversos cuidados que podem ser realizados associados a uma cicatrização de boa qualidade. Mas nada substitui os bons cuidados dentro da cirurgia, como um ponto bem realizado, todo esse capricho que é feito, a utilização de cola também, tanto para hemostasia quanto para manter esses resultados de pele, tudo isso vale a pena. Alguns procedimentos são associados ao facelift, trazendo bons resultados de rejuvenescimento, que são a frontoplastia, que é a elevação das rugas na região da fronte, que é da testa, os movimentos de elevação da sobrancelha, que podem ser em região temporal ou diretamente na sobrancelha, ou através de alguns fios cirúrgicos também. Pode ser associada à blefaroplastia, que é, em geral, a associação mais comum de facelift, é com a retirada dos excessos de pele da pálpebra, exceto Brad Pitt, que fez um mini lifting e optou por não fazer a pálpebra, mas isso foi um detalhe que ele combinou com o cirurgião dele, possivelmente. Lembrando que já temos vídeo de blefaroplastia aqui em cima no card. E outro procedimento muito associado ao facelift é a lipoenxertia facial, que é a transferência de gordura de outros locais, que podem ser do corpo, para regiões da face onde já houve consumo dessas gorduras naturais, para trazer melhor volumização após a tração dos tecidos que caíram. Isso é muito comum em faces muito emagrecidas, em pós-operatório de bariátrica também. E outro procedimento muito comum ao facelift é a lipoaspiração de papada, porque melhora esse contorno e a própria gordura retirada da papada pode servir como área doadora para lugares que já perderam esses coxins de sustentação da face. Tudo depende da indicação médica. Confie na sua médica, confie na indicação e no estudo do seu processo de envelhecimento. Essa parte estratégica faz toda a diferença no resultado final em relação à naturalidade e à melhora da qualidade do seu envelhecimento ao longo do tempo. E os resurfacing, que são os cuidados de pele. Não adianta cuidar bem da estrutura da face, não cuidar bem da pele. Resurfacing
piercing podem ser realizados com peelings, microagulhamento, com laser também, que pode ser feito até mesmo dentro da cirurgia. Tudo isso vai ser estudado caso a caso. E como diz o professor Pitangui, não há beleza para a face sem que seja o cuidado também do sorriso. Um sorriso bem cuidado rejuvenesce. E é muito importante que a saúde bucal esteja associada a esses processos de rejuvenescimento para que você tenha um resultado cada vez mais natural e mais bonito para o seu rejuvenescimento cirúrgico. E se você chegou até aqui, considera fazer um facelift, deixe seu comentário aqui nesse vídeo para ajudar o crescimento do canal. Meu nome é Doutora Georgia Pérez e eu estou @Doutora Georgia Pérez com S em todas as redes sociais. Você pode me visitar para saber o dia a dia do consultório. Eu acabo mostrando antes e depois, procedimentos de pré e de pós-operatório, tanto para cirurgias quanto para outros procedimentos. Vai ser um prazer te receber também nas outras redes. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Não deixem de curtir esse vídeo se vocês gostaram e de se inscrever também para ajudar no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!